Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o evangelista Jabes e esse é o nosso curso de teologia, nossa aula de número 2 sobre homilética, a arte da pregação. Nós dividimos a aula de número 2 em 4 partes, tá? Capítulo de número 2, a aula 2, é o pregador e a interpretação da Bíblia. Nós aprendemos as 3 principais linguagens da Bíblia, estamos aprendendo sobre as figuras de linguagem e vamos dar continuidade e conclusão às figuras de linguagem. Mas antes de nós darmos prosseguimento à nossa aula, eu quero orar com você. Lembrando que esse material é um conteúdo para a FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que tem extensão aqui em Itapevi, na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu convido você a participar e também crescer com esse material que ficará disponível a você que está aí do outro lado e aprendendo um pouco mais acerca da interpretação, também de como preparar um sermão, e será de bênção para a sua vida. Amém? Convidando você também a fazer parte da nossa escola. Nós temos aqui na extensão o curso básico e o curso médio, e também lá no Belenzinho, na nossa central, nós temos diversos cursos que tem, mas o carro-chefe é o curso de bacharelado em teologia. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te louvamos por tua graça, misericórdia, e queremos te pedir auxílio espiritual, iluminação sobre nossas mentes, para que possamos, meu Pai, compreender, Senhor, melhor as ferramentas pelas quais o Senhor deixou disponível a nós, para estarmos aprendendo, meu Pai, mais da Tua Palavra e também transmitindo, meu Pai, com excelência, com ousadia, com unção. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe a cada um dos alunos que estão através, Senhor, desse celular, desse notebook, desse computador, aprendendo um pouco mais, Senhor. Ó Deus Santo, abre nosso entendimento e para que cada aluno, Senhor, seja receptivo para receber, aprender e possa também colocar em prática os ensinamentos que aqui serão expostos para a glória do Teu nome. Assim te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, na nossa quarta figura de linguagem, né? As figuras de linguagem que transmitem exageros ou atenuações. Amém? Hipérbole. É uma afirmação exagerada de que se diz mais do que o significado literal, como objetivo de dar ênfase. Vejamos em Deuteronômio capítulo 1, versículo 28. A resposta dos espias israelitas sobre a tomada de Canaã. Abre aspas. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Fecha aspas. Olha que interessante. Cidades grandes e fortificadas até os céus. Então é um exagero, tá? É uma hipérbole. Vamos lá. Ironia. É uma forma de ridicularizar indiretamente sobre a forma de elogio. Geralmente vem marcada pelo tom de voz da pessoa que fala, para que os ouvintes percebam. Por isso, às vezes é difícil saber se algo é escrito ou não uma ironia. O contexto nos ajuda a perceber isso. Por exemplo, Mical, filho do rei Saul, disse a Davi, abre aspas, que bela figura fez o rei de Israel, segundo Samuel 6 e o versículo 20. O versículo 22 nos mostra que o sentido pretendido era o oposto, ou seja, o rei havia se humilhado agindo daquela maneira, Em 1 Reis, capítulo de número 18, no episódio de Elias contra os profetas de Baal, vemos que Elias ironizou a Baal várias vezes. Então nós vamos ver diversas figuras de linguagem de ironia, uma forma de ridicularizar indiretamente sob uma forma de elogio. Amém? Em quinto lugar, incoerência. As figuras de linguagem que transmite incoerência. Paradoxo. É uma afirmação aparentemente absurda ou contrária ao bom senso. Um paradoxo não é uma contradição. Não é uma contradição, né? É simplesmente algo que parece ser o oposto do que em geral se sabe. Jesus utilizou muitos paradoxos em seus ensinos. Um deles foi o que diz que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Os humilhados serão exaltados. O maior no reino de Deus é o menor. Se você quiser viver, então morra. Então, meus amados irmãos, vale ressaltar que a Bíblia tem diversos paradoxos, essa figura de linguagem. Mas vale ressaltar também que nos ensinos de Jesus e em toda a Bíblia tem diversas figuras de linguagem, por exemplo, como a parábola. Tá? É uma história que não é com H, uma história verídica, mas é uma história com E, ou seja, é uma história ilustrativa que tem um pano de fundo com uma verdade moral, tá? Uma verdade moral, uma verdade espiritual,
E essa história, que é uma ilustração, ela tem os seus personagens fictícios. Então ela não é uma história real, porém ela tem uma verdade real, uma verdade moral, uma verdade espiritual por trás dela. Então nos ensinos de Jesus ele utilizava muito as parábolas. Vale ressaltar também os tipos e os antítipos, tá? No Antigo Testamento tem diversos tipos, tá? Personagens, objetos que apontam para Jesus, que apontam para o Messias. E Jesus é o antítipo, é o resultado, tá? E na verdade as figuras do Antigo Testamento lançam sombra em Cristo. E vale ressaltar que nós temos diversas figuras aí de linguagem usando o tipo e o antítipo. Você vai ver muitos personagens, tá? Características da vida deles apontam para Jesus. Também o próprio tabernáculo, tá? Que tem as suas características, os seus exemplos apontam para Jesus e apontam para a igreja. Então vale a pena você estudar um pouco mais sobre as figuras de linguagem, tá bom? Qual deve ser o tema central da nossa pregação? Qual deve ser o tema central da nossa pregação para nós concluirmos? O tema central da nossa pregação deve ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus é o centro da Bíblia e Jesus, ele nos salvou para a glória de Deus. Então, todas as vezes que nós vamos pregar, é para a glória de Deus, tá bom? E todas as vezes que nós vamos anunciar o Evangelho, Cristo tem que ser o centro. Então, a mensagem bíblica, ela precisa ser cristocêntrica. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.